Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus, povo de propriedade do Deus Altíssimo. Eu lembro que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, e o que lhe disseram? Vamos à casa do Senhor. E eu pergunto aos demais irmãos que nesse momento se encontram: vamos à casa do Senhor. Onde será a casa do Senhor, meu irmão? É eu? É você? É nós. A casa do Senhor somos nós. Pode ser no Loreto, pode ser em Guararapes ou em Jardim Guararapes. Na verdade, a casa do Senhor é onde estiver eu e você. Amém? Então, nesse caso aqui, eu já estou vendo um quê? Um conjunto habitacional. Todos nós somos. Então, se nós estamos alegres, sim, com certeza. Se o salmista se alegrou, porque conhecia e viveu a lei, e nós, por vivermos e conhecer a graça, estamos bem mais satisfeitos, não é verdade? Por isso eu digo sempre, meus amados, é bom, é agradável aos olhos de Deus, quando Ele olha e nos vê reunido como agora. A igreja espiritual reunida na igreja física, no tempo físico. Fazendo o quê? Aumentando o nosso conhecimento, conhecimento através do Jesus ressuscitado. É isso que a igreja espiritual de Jesus hoje se reúne em um templo físico para conhecer o Senhor Jesus um pouco mais. Desta vez, através da sua graça. E neste momento eu abraço os demais irmãos em Cristo Jesus, que neste momento, não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil, estão a falar, a propagar, assim como nós, a ministrar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E quando eu digo isso, eu estou me referindo ao evangelho da graça, ou seja, o evangelho restrito para nós, gentil, que é o evangelho da graça. Por gentileza, amados irmãos em Cristo Jesus, abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você crê, meu amado, que esse tempo oportuno já chegou na tua vida? Sim, claro que já chegou. E, meu amado, é bom dizer que nós estamos aqui para falar acerca do tema fomos agraciados. Se fomos agraciados pela graça soberana do nosso Deus, isso quer dizer que o tempo oportuno já chegou na nossa vida. Você crê nisso? Sim, creia. Que nós fomos agraciados pelo nosso Senhor Jesus gratuitamente, sem precisar de eu e você hoje praticarmos as obras da lei, praticarmos os rituais judaicos. Por quê? Porque fomos alcançados pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor. Portanto, fomos sim agraciados. Ok, meu amado? Mas vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, ricamente, abundantemente, por este momento que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos reunidos, te exaltando, te glorificando, te dando, ó Deus, o teu lugar na nossa vida, que é um lugar de destaque, que é acima de todos nós, que as tuas mãos poderosas, com certeza, estão sobre todas as nossas vidas, todos os teus eleitos, todos os teus predestinados, Senhor. Então, ó Deus, diante dessa tua majestade, Senhor, diante da tua graça, da tua misericórdia que chegou em nossa vida, Pai, nós só temos a te pedir
usa-nos um pouco mais, para que através de cada um de nós, o Senhor seja glorificado, exaltado, Senhor. Queremos sim, ó Deus, diminuir, mas que o Senhor seja o topo da nossa vida, que o Senhor permaneça no lugar onde o Senhor está, lá em cima da nossa vida, governando a nossa vida, governando a nossa família, governando o nosso dia a dia. E para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor, estamos aqui para ser usado por ti nesta obra, esta obra que não é nossa, esta obra é tua. Nós somos apenas ministro, dispenseiro, apenas um pregador, aquele que vai e leva a tua palavra. Por quê? Porque o Senhor já encheu os nossos corações daquilo que mais precioso o Senhor tem para cada um de nós, que é a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia na nossa vida. Portanto, ó Deus, neste momento, Senhor, como tantos outros, eu te peço, usa-nos, ó Deus, um pouco mais, em nome de Jesus. E a igreja diz, oh, glória a Deus, né? Deus é lindo, é maravilhoso, todos nós sabemos disso. Amados, eleito de Deus, pedra que vive, mais que vencedor. Esta é uma expressão bastante conhecida no meio cristão, que diz: os humilhados serão exaltados. Todo o povo de Deus conhece isso. E como exemplo, tem o exemplo de Jesus, que foi humilhado e depois foi exaltado. Portanto, a advertência que eu faço é: muito cuidado nessa hora, meu amado. Muito cuidado com esse texto que vão usar para te induzir a também a se sacrificar. Fique esperto, igreja do Senhor Jesus. Tem outro ditado que diz, ditado conversa, na própria Escritura, que diz: os últimos serão os primeiros. Está escrito também na Bíblia, assim como os humilhados serão exaltados. Também está escrito nas Sagradas Escrituras que os últimos serão os primeiros. Ou seja, quem são esses últimos que se tornaram os primeiros? Somos nós gentios? Sim, eu também creio nisso. Que nos tornamos o primeiro em quê? A exaltar, a glorificar, a dar aquele lugar de destaque que Jesus tem. Nós não negligenciamos o sacrifício de Jesus de Nazaré. Pelo contrário, nós agradecemos por este sacrifício. Então nós éramos os últimos, estávamos lá atrás na fila, e de repente nos tornamos o primeiro a ter uma visão mais abundante. Por quê? Onde abundou a lei, superabundou a graça. Por isso éramos sem lei, estávamos desgarrados, mas nos tornamos o primeiro. Uma visão, uma mente iluminada, olhos iluminados. Por isso nós estamos aqui, reinando em vida aqui na terra. Vivendo como cabeça, né? Sabedor daquilo e daquilo outro. Porque nós nos tornamos o primeiro. A graça do nosso Senhor Jesus abundou na nossa vida. E fomos sim agraciados no nome santo do Senhor Jesus. Amado, Deus, Ele rejeita o orgulho, aquela jactância, aquele poderio, aquele ar de poderio que tem certos homens que se intitulam homem de Deus. O mensageiro de Deus aqui na terra. Não tem outro para falar para o povo de Deus, só tem Ele. Então, esse tipo de jactância, de idolatria, Deus, Ele rejeita, meu amado. Mas Deus, Ele aprova a humildade. Aquele pé no chão que nós em graça temos. Deus, Ele se agrada em muito. Então, o que não vale para Deus é você, meu amado irmão em Cristo Jesus, por si só, ou induzido por alguém, levado por alguém a fazer o quê? A se humilhar,
a se flagelar, levado, induzido a se contorcer de dores. Para quê? Para ver o agir de Deus na tua vida. Do tipo, como tenho sempre dito aqui, neste altar físico, nesse púlpito físico, nesse templo físico, eu tenho sempre dito, se você, meu amado, tem o desejo de ter uma casa própria, e você vai usar o seu Deus, induzido pelo sistema religioso, a ter uma casa própria, aí chega o líder e diz, leve um tijolo na cabeça até o aeroporto, para que Deus se compadeça de você, meu irmão, e lhe dê uma casa própria. E tem líder religioso que ainda diz, não, nem até o aeroporto não, assim Deus é desse pequenininho na tua vida, Ele vai te dar um barraco, não vai te dar uma casa. Aí tem líder religioso que diz, leve o tijolo até Afogados, que a sua casa vai ser do tamanho do teu Deus, grande, poderoso. Meus amados, Deus em Cristo Jesus, Ele nos separou para Ele. Ele arrancou da nossa vida todos os possíveis sofrimentos. Sofrimentos, inclusive, espirituais, através da sua graça, que fomos alcançados. Já na carne, meu amado, é só sufoco, meu amado. É só sufoco, a gente não tem como escapar disso não. É trabalhar, é pagar casa, é pagar condomínio, é pagar parcela, faturas, botar a comida do pão nosso de cada dia dentro de casa. Na vida, na carne, nós não tem como escapar dessa não, meu amado. Entendeu? Não tem como escapar. É trabalhar, trabalhar, lutar e lutar. Agora, na vida espiritual, nós já podemos dizer que estamos, olha, assentados nas regiões celestes com Cristo Jesus. Por quê? Porque a graça do Senhor Jesus, ela nos alcançou. Conforme nos ensinou Jesus, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Portanto, precisamos aprender todos nós que Cristo a si mesmo se humilhou, se fez servo, sendo Ele obediente, e obediente até a morte. E como nós sabemos, morte de cruz. Portanto, o que cabe a todos nós é o devido reconhecimento do amor de Deus na nossa vida soberanamente. Isso quando todos nós ainda éramos pecadores. Hoje, pecadores redimidos. Transgredíamos todos nós, meu amado, por natureza humana, imagina, os deveres espirituais que habita dentro de todos nós. Então, nesse caso que Pedro escreveu, no 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amado, nesse caso, humilhar-se, quer dizer reconhecer. Você não está se humilhando quando você reconhece o poder sobrenatural de Deus na tua vida. Você não está se humilhando, você está reconhecendo que Deus é soberano. Então, meu amado, reconheça a graça de Deus na tua vida e cresça em abundância de vida na vida de todos nós. Portanto, vigia a terra. Cristo já nos justificou. Cristo já nos agraciou. Portanto, a Deus, diga assim, a Deus obras da lei, a Deus obra de justificação. Por que isso? Porque nós não estamos mais no período, na época da lei. Nós estamos no período da graça. E a graça de Deus, nela fomos todos nós alcançados.
O que era da lei, deixa lá para o povo da lei, lá para Jerusalém, lá nos primeiros séculos. Nós hoje, em pleno século 21, estamos no período da graça em nome do Senhor Jesus. Vamos lá no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Livro de Tiago, o meio-irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ensinamento judaico, ensinamento da lei, para induzir o povo hoje a se humilhar, a se flagelar. Chega um líder perverso e mau, e chega para o povo de Deus e diz: olha, aqui está escrito, humilhai-vos na presença de Deus, ou seja, 24 horas de jejum está bom demais. 12 horas de joelho no chão, e ainda mais com milho ou feijão debaixo do joelho. Viu? Por quê? Para que você se humilhe diante de Deus, porque Deus vai se compadecer de você e vai te exaltar, vai te dar aquela casa própria. Tu vai sair daquele Fiorino e tu vai para uma Ranger. Imagina, meu amado, querer induzir Deus, querer fazer, o líder querer que o povo induzido por ele vá induzir a Deus? Não pode. Acabamos de ver neste momento, ainda há pouco, situações que não é o teu se flagelar que vai mover o sobrenatural de Deus. Não tem tramóia, não tem corrupção com Deus, não. É isso mesmo. Mas o povo de Deus são induzidos a isso. A querer, são corrompidos e são movidos, induzidos a querer corromper Deus, como se Deus fosse corruptível. Corruptível é o sistema religioso que usa de corrupção para corromper o povo a negligenciar o Senhor Jesus. Portanto, nós sabemos que Deus, Ele é perfeito, meu amado. O coração de Deus é perfeitamente puro para com todos nós. Quando Deus nos olha, Ele nos vê seres espirituais em um corpo terreno. Portanto, perfeito, crescendo em conhecimento constantemente, meu amado. Quando? Quando nos achegamos aos nossos semelhantes, em amor, em satisfação. Portanto, agindo assim, todos nós estamos nos aperfeiçoando ainda mais com esse bom entendimento. Sabemos que nos afligimos, lamentamos, choramos fisicamente e espiritualmente pelos demais irmãos em Cristo Jesus que ainda caducam na fé, que ainda caducam no amor, que ainda caducam na compaixão. Nós não temos nada de nos assujeitar a ninguém, ao homem, ao ser humano, só ao eterno. E na sua graça, eu e você devemos nos alicerçar. Então, meu amado, como pode, pensa bem, como pode um só, que é aquele líder do sistema religioso, ele mesmo ser o legislador, legisla através da palavra, e depois ele mesmo julga o ser humano. Ele mesmo é o legislador, ele mesmo é o juiz. Ele leva a palavra de condenação e depois ele mesmo já julga. Isso está acontecendo na sua vida. Eu preguei semana passada que quem não dá o dízimo é ladrão. Por isso que a sua vida está complicada, meu irmão. Porque eu legislei, preguei para você, mas você não deu ouvido. Agora eu vou ter que lhe condenar. Tem que trazer o dízimo triplo.
Lamentavelmente, meu amado, só esse povo do sistema religioso, ele pensa assim, ele age assim, que o viver hoje é pelas obras e não pela fé. Eles invertem a ordem do fator. O viver hoje é pelas obras e não pela fé. Assim age e pensa o povo do sistema religioso. Desta forma. Ah, mas e as obras? Ah, as obras sociais todos nós devemos fazer para com os nossos semelhantes. Custa nada a gente ajudar aquele necessitado, aquele que precisa de um alimento, aquele que precisa de uma ajuda nossa, socialmente. Nada demais, nós podemos e devemos ajudá-los. Mas o que devemos saber todos nós é que esse agir de nós na carne, socialmente, não vai mexer a mão de Deus na nossa vida, não. Não vai mexer. Não vamos querer fazer as obras sociais para que Deus se manifeste na nossa vida, não. Vamos ajudar quem quer lá que seja, da forma que nós podemos ajudar. E o se compadecer de Deus na nossa vida, que estamos ajudando, deixa com Deus. Se Ele quiser, Ele se compadece da gente. Se Ele quiser, Ele está vendo que nós estamos ajudando aquele necessitado, sem querer nada em troca da parte de Deus. E se Deus quiser nos ajudar, amém. É com Deus. Mas que não seja o nosso ato do ajudar uma forma de mexer, mover a mão de Deus na nossa vida. Mateus, capítulo 5, vamos lá para as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver como é que fica o sermão do monte. O sermão do monte, ou seja, as bem-aventuranças. Existe mais bem-aventurança na nossa vida do que a graça de Deus? O sermos agraciados? O que é que nós queremos mais? Só agradecer a Deus e dizer: Jesus, eu te amo, muito obrigado. Capítulo 5 de Mateus, como meu amado falou ali, o livro sinótico. Eita, menino, nem isso eu sabia, sinótico, pela misericórdia. O seminário ali, o congresso está tremendo ali, viu? O livro sinótico. Só fiquei esperando ele dizer assim: está escrito ali, mostre. Eu digo: oxe, eu quero ver, cadê? Mas ele não leu. Mas depois eu pergunto a ele. Mas depois eu pergunto a ele. Pronto, depois eu vou dar uma olhadinha lá para ver isso aí. Então, Mateus escreveu no seu livro histórico, que relata a passagem de Jesus pela terra, não por esta terra, mas por aquela terra lá em Jerusalém, que ele não veio nem no Brasil, estava lá em Jerusalém. Capítulo 5, versículo 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nossa, esse versículo no sistema religioso, todo mundo quer ver Deus, né? E olhe que querem ver Deus fisicamente, viu? Não é espiritualmente, não. O povo quer ver Deus mesmo, raiando ali no céu, e lá vai aquela trovoada, aquela trombeta, os anjos lá, aqueles arcanjos lá. O pessoal espera por isso. Então, para você ver Deus dessa forma, diz aqui, ó, bem-aventurados os limpos de coração. Você tem que limpar o teu coração. Já limpou seu coração hoje? Já tomou aquela água de jejum? Que para ativar? Para limpar o coração só se for assim. Ou então você ouvir a palavra da sã doutrina, a palavra da graça de Deus, a palavra que limpa o coração, que tira todos o judaísmo do nosso coração, da nossa vida. Ah, mas como é que eu vou ver Deus? Você já viu, meu amado? Deus já está dentro de ti. Ele é espírito. Como nós vamos ver ele se ele é espírito? Nós, como os olhos, se a gente vê, a gente corre. Se a gente vê um espírito, dá uma carreira. Se aparecer por aí nas esquinas, peraí, meu amado. Deus é espírito. Como pode eu, com meus olhos, ver? Se ele está dentro de mim, dentro de você.
Daqui a pouco eu chego lá, Edmilson, parece que está adivinhando aqui. Ih, rapaz. Quando a gente está lá no congresso, quando um começa a falar lá, a gente lá de fora está parece que está seguindo na minha mensagem. E Edmilson já adiantou alguma parte que futuramente vou falar. Então, meu amado, bem-aventurado. Você sabia que você é um bem-aventurado, meu amado? Você sabia disso? Pois fique sabendo que você é um bem-aventurado, você é um agraciado. E eu vou dizer mais. Que Edmilson falou, mas está aqui escrito no script. Olhe para o seu irmão aí do lado. E estais vendo Deus. Ou seja, olhe para você mesmo. E estais vendo Deus. Não na semelhança física. E sim, no agir, no falar, nas diversas formas de demonstrar o amor de Deus sobre a vida do teu próximo. Você vai estar vendo Deus. Amém, meu amado? Também nós falamos, nós demonstramos que a nossa riqueza, meu amado, ela é espiritual. E esta está acima das nossas riquezas terrenas. O ser rico espiritual está acima daquele que é rico fisicamente. Porque a riqueza espiritual, ela superabunda nas riquezas terrenas. Você pode ter milhões, mas se você não for em espírito uma pessoa rica, a tua riqueza não vai valer de nada. Por isso que se diz, tem muitos pobres com relação a dinheiro, a finança, tem muitos pobres felizes, do que muitos ricos que só andam com dor de cabeça, aperreado no dia a dia, meu amado. Então, meu amado, nós falamos disso, que a nossa riqueza, ela é espiritual e não terrena. Por quê? Porque a religião que Deus, o nosso Pai Celestial, deixou para que todos nós vivêssemos é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Esse é o papel da religião, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Jesus, ele nos purificou de todos os nossos pecados. E nós vamos apontar pecado de alguém? Não, claro que não. Nós só falamos os equívocos na carne que nós, como seres humanos, cometemos. Pois é isso que temos visto dentro do sistema religioso, a carne militando e vencendo o espírito, porque o povo de Deus, ele é induzido a viver em carne e não em espírito. Provérbio, capítulo 30, vamos lá, Provérbio, capítulo 30. Versículo 5. Cadê você? Provérbio, capítulo 30, versículo 5. Que diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Quantos confiam no Senhor e vivem sem a proteção? Quantos dentro do sistema religioso confiam, dizem confiar em Deus, mas estão fazendo correntes no dia seguinte? Estão participando de certas fogueiras no dia seguinte. Então Deus não é o seu escudo. A palavra de Deus não está sendo pura na vida dele. E a culpa é dele? Digamos que sim, porque recebe e não reflete e não medita, apenas cumpre, sem meditar e sem refletir no que está sendo pregado. Nós sabemos que todas as coisas, elas são lícitas. Todas as coisas nos são lícitas. Porém, nem todas convêm aos santos.
nem todas convêm aos gentios. Jesus, ele foi fiel, meu amado, ele foi o nosso fiel. Jesus, ele foi o nosso justificador. E na sua justiça, todos nós, hoje, pela graça, nós nos refugiamos. Estamos ali, guardado, protegido, agraciado, dentro da justiça de Deus que veio sobre a nossa vida. Aí há de se perguntar, que justiça de Deus veio sobre a nossa vida? Jesus fez justiça porque nós estávamos desgarrados. Nós éramos os sem lei. Então, Jesus fez justiça para nós, dizendo, lá fora tem um povo chamado gentio, que estão me buscando mais, que estão me conhecendo mais do que vocês, judeus. Então, vou fazer justiça a eles. E a justiça de Deus chegou na nossa vida, meu amado. Portanto, segundo a revelação do Evangelho da Graça, sabemos todos nós que hoje andamos todos nós na luz. Por quê? Porque das trevas o Senhor nos tirou. Como falou Geon, trevas da desinformação. Não vai pensar que treva é falta de luz, falta de claridade, não. Trevas é a falta de informação que gera trevas na vida do ser humano. Então Deus, ele nos escolheu nele para sermos puros, como ele assim o é. Como puro, irmão Francisco? De mente renovada, de coração e propósitos renovados, do tipo, aquilo que eu praticava, induzido pelas obras da lei, opa, minha mente já foi renovada. Meu propósito agora é esse, é glorificar, é exaltar o nosso Jesus. É isso que nós estamos fazendo, porque assim todos nós em graça, nós fomos avivados. O nosso avivamento hoje é o Evangelho da Graça. Ele tem nos avivado a mente, os olhos, os propósitos. Porque antes nós não tínhamos esse avivamento. Antes nós tínhamos só obrigações, deveres a cumprir no judaísmo, imposto para todos nós. E esse avivamento, que é o Evangelho da Graça, que habita dentro de todos nós, esse conhecimento, essas revelações, nós fazemos questão de repassar. É uma briga para a gente repassar esse conhecimento, essa graça que fomos alcançados. É uma briga, eu não digo nem briga espiritual, é terrena mesmo. Com quem? Com o sistema religioso que se opõe a esta revelação. Então, diz a palavra de Deus, geração vai e geração vem. E nós dizemos, depois da cruz, este evangelho, o da graça, ele sempre esteve em nosso meio. Mas como saberão? Se não há quem fale, quem pregue desta nova aliança, deste novo evangelho que está depois da cruz. Como saberão? Hoje, meu amado, hoje eu digo que tem sim, quem fale, quem pregue, que somos todos nós que estamos aqui em Pernambuco e espalhado por todo o Brasil, uma militância tremenda, que tem conhecimentos tremendo deste evangelho, o evangelho que passou a vigorar depois da cruz. O Brasil está empestado dessa febre chamada o evangelho da graça de Deus. Eu parabenizo, em nome de Jesus, os demais irmãos de todo o Brasil, no qual eu também escuto, vejo e aumento também o conhecimento, porque aprender é sempre bom, né, meu amado? Então, para isto eu tenho dito que, olha nós aqui, para isto estamos nós aqui, e espalhado por todo o Brasil, para dizer a esse povo de Deus que caducam na fé, parem de se equivocar, parem de se permitir ser levado ao equívoco. E qual é o equívoco, irmão Francisco? O grande equívoco é você, como gentil, querer viver como judeu hoje. Não tem como, meu amado, não nos pertence essa doutrina. A doutrina da lei não é para nós, não foi para nós, não é para essa época.
E por que vocês ainda se equivocam nesse segmento? Por indução, por imposição. E, lamentavelmente, o que aconteceu com todos nós? Falta de conhecimento. Que nós passamos um tempo também equivocado, negligenciando a graça de Deus. Por quê? Nós não tínhamos conhecimento. Mas quando ouvimos essa palavra da graça, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o evangelho nosso, nós tivemos os olhos iluminados e demos no pé. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o que nos diz Filipenses. Cadê você? Cadê você? Estou pertinho. Já cheguei em Efésio, pronto, Filipenses. Capítulo 2, versículo 9. Que diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? É Jesus? Claro que sim. Francisco não. É o nome, e esse nome aqui, Jesus, é um nome tremendo, né? Quando nós vamos, outro dia o abençoado me mostrou, o nome que está acima de todo nome e está no meio de todos os nomes, né? É o Yahshua, né? Que todo mundo tinha que ter esse nome, Yahushalã, Yah não sei o quê, era o nome, Jesus. Se você pesquisar o nome de Jesus, como outro dia tivemos a oportunidade de ver, o nome que deriva de todo nome, não Jesus, mas o Yahshua. Foi tremendo, meu amado. Então, o nome que está acima de todos os nomes é Jesus, não é Francisco, não é Moisés, não é Paulo, não é Arlindo, e nem tampouco Everaldo, é Jesus, porque assim tudo isso aconteceu, meu amado. Jesus, ele nos fez justiça, Jesus, ele nos deu a paz, Jesus, ele nos deu o seu amor. Jesus sabia, meu amado, que ele era Deus, mas não se gloriou por isso. Jesus sabia que na posição de filho, ele tinha um papel a cumprir. E nós, em graça, sabemos que ele cumpriu, sim, o seu papel. Jesus, ele não quis ser Deus, e sim Jesus, o nosso Cristo. E hoje todos nós confessamos que Jesus Cristo realmente é o nosso Senhor. E este é o sentimento que corre no nosso meio, em graça. Jesus Cristo, o nosso Senhor. A humildade do nosso Deus, o amor fraternal do nosso Deus, o que diferencia de muitos homens ditos de Deus, que só buscam o seu próprio Jesus, ou só busca querer ser o Jesus aqui na terra. E isso se chama usurpação, meu amado. Usurpar o lugar de Jesus, querer ser Jesus. Quando muitos escapam disso, eles querem ser Moisés aqui na terra. Não, Jesus é pesado. Querer ser Jesus aqui na terra já é pesado. Não, vou ser Moisés. Aí pega o cajado. Aí pronto, aí leva. Jesus amado. Então, muitos para isto foram doutrinados, para querer ser o Moisés, querer ser o Jesus aqui na terra. Muitos para isso foram doutrinados. Como assim doutrinado? Nos seminários teológicos por aí, nas escolas, nas faculdades teológicas, que pregam, que ensinam ao povo a ser o Moisés, a querer ser o Jesus hoje. E eles aprendem tanto essas doutrinas mosaicas, judaicas, que ele vem lá com aquele semblante de Moisés. É o Deus na terra, é o poderoso na terra. Jesus, para falar com você, tem que passar por ele.
Ele tem mais poder do que Jesus, viu, meu amado? Aquele camarada que vai para uma faculdade de teologia por aí, passa 4, 5, 6 anos. Quando ele sai de lá com aquela unção, aquele conhecimento judaico, mosaico, Jesus nunca mais fala com você, se não falar com ele. E a tua graça, a graça de Jesus nunca vai chegar na tua vida, se Jesus não entregar a ele, toma aí, benção, a benção. É isso que ensina o povo de Deus. Vamos lá. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, cadê você, Tito? Cadê você, Tito? Não, tem que procurar Tito. É pequenininho, ele fica escondido aqui nos meios. Ele fica escondido, já passei por aqui não sei quantas vezes e voltei. Cadê você, Tito? Tito não pode. Cadê você, Tito? Para aí, Tito, para aí. Tito se escondeu, foi? Espera aí, menino. Eita, meu Deus do céu. Ai. Vamos rir, gente, vamos rir. É sério. Vamos rir. Vamos se descontrair. Tito, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó. Vamos lá, eu sei que vocês vão seguir a leitura comigo. Que diz: todas as coisas são puras para os puros. Oh. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Portanto, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Meu Deus do céu. Olha, quando a gente com os olhos iluminados, mente avivada, a gente lê um versículo desse, cai logo a máscara do sistema religioso. Cai logo a máscara. E o que é que eles fazem no povo de Deus? Corrompem as suas mentes. É isso que o povo de Deus hoje tem, que vive debaixo do sistema religioso. Mentes corrompidas com aquilo que não é nosso, com aquilo que é dos judeus. Então, meu amado, o que seria isso, meu amado? Que coisas são essas que têm tornado puro o que era impuro? O Evangelho da graça. O Evangelho da graça de Deus, ele tem tornado puro o que era impuro. É nós, gente. Nós vivíamos como impuro, praticando as obras da lei. E hoje nós nos tornamos puros. Por quê? Porque a graça de Deus, ela dá fim aos cerimoniais judaicos. E hoje o nosso coração, ele jubila pela nossa justificação através da fé. E todos nós sabemos disso muito bem. Para pensar, depois que fomos cortados pela graça, o que aconteceu conosco, com cada um de nós? Nós abandonamos o que era profano. Nós abandonamos o que era dos judeus. Por quê? Porque nós fomos cortados pela graça, nós fomos alcançados pela graça do Altíssimo. Nós acordamos, depois da revelação da graça, nós acordamos para a realidade do ser cristão. Hoje nós entendemos que ser cristão é ser verdadeiro, é parar de se equivocar, seguindo os rudimentos judaicos, é parar de errar, seguindo as doutrinas judaicas. Porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Então, todos nós descobrimos a pureza real da nova aliança, do novo pacto, do nosso evangelho, meu amado. E eu pergunto, para nós que aqui estamos, e os demais irmãos em graça que brevemente irá nos ouvir, vocês estão satisfeitos com o conhecimento desse evangelho da graça que ativou cada um de nós? Claro que nós estamos, meu amado. Claro que nós estamos satisfeitos. E nós estamos, e a satisfação é tanta que nós estamos querendo compartilhar, queremos dividir.
Não queremos ficar só para nós. Você podia pegar esse conhecimento, ficar só para mim e não compartilhar. Mas a satisfação é grande que nós temos em conhecer este evangelho, que nós estamos aí espalhados por todo o Brasil, Pernambuco, aqui onde nós estamos, compartilhando esse evangelho, compartilhando esse conhecimento. E, como se diz a Sagrada Escritura, estamos compartilhando de graça. Não estamos cobrando para fazer seminário, congresso. Lá no congresso nosso vai ter que cobrar ingresso, viu, meu amado? Aquele congresso lá no Loreto que nós estamos levando palavras tremendas do Evangelho da Graça, a gente vai ter que cobrar ingresso lá. Mas sabemos que nós não fazemos isso, porque de graça nós recebemos esse conhecimento e de graça nós estamos passando. É a graça do Senhor Jesus que nos alcançou. Esse conhecimento tremendo nos alcançou. Nós andávamos na lei, nós éramos prisioneiros da lei. Observaram o que eu falei? Nós éramos. Hoje não somos mais. Hoje nós somos libertos da lei. É o que nos revela a nova aliança, o novo pacto. Que a lei não tem mais serventia na nossa vida. A lei não nos edifica em nada hoje. Segundo o evangelho da lei, para nós alcançarmos alguma graça da parte de Deus, nós temos que praticar certos rituais. Subir monte, descer monte. Nós sabemos que tudo isso não nos alcança mais, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Se os da lei cometem esses equívocos, continue, nós em graça jamais, e nós estamos alertando eles, parem de errar, parem de se equivocar, parem de querer corromper Deus, o mover de Deus na tua vida, através desse equívoco, desse judaísmo. 1 Timóteo, aqui é do lado agora, isso aí está mais fácil. 2 paginazinhas voltando, está mais fácil aí. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na lei, na fé e na pureza. É o que Paulo falou para Timóteo, seu filho. Um conselho. E este é o conselho que nós tomamos de nós mesmos. Nos tornar o que? Padrão. Proceder com amor. Avivar a fé nas pessoas. Fazer com que o coração das pessoas tenham pureza para com um ou outro. Paulo falou para Timóteo e nós falamos para nós mesmos. E hoje, ainda hoje, eu e você, meu amado, nós continuamos jovens. Que ele está dizendo aqui, ó, não despreze a tua mocidade. E eu quero dizer para cada um de nós que ainda hoje, eu e você, nós continuamos jovens. Eu olho daqui, uns já passou de 70, uns já passou de 60, eu já passei dos 50, outros já passou dos 40, mas continuamos jovens. O que amadureceu em nós foi o conhecimento. Esse avivou, meu amado. Mesmo eu e você, com mais dos 50, com mais dos 60, nossa mente foi avivada, amadureceu, avivada. Essa foi o que aconteceu na nossa vida. A nossa juventude espiritual, ela foi ativada, meu amado. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos almas viventes, que temos em nós um espírito que nos vivifica. Somos vivificados todos os dias em espírito, fazendo o quê? Mortificando assim a carne,
A carne que eu digo é a carne espiritual. Aquela vontade que nós tínhamos de nos justificar diante de Deus através das obras. Esta foi morta. Por quê? Porque o Espírito da graça de Deus nos ativou a mente, nos deu conhecimento, meu amado. Então, a parte mais bonita da nossa vida como cristão é quando Jesus olha para cada um de nós e nos diz: bora, boi, bora, levanta, o dia já começou, vamos lá, meu amado. Então, é essa pureza, meu amado, que nos conserva todos os dias a nossa fé. Os nossos procedimentos, segundo o Evangelho da Graça, ele demonstra em cada um de nós o amor. O Evangelho da Graça de Deus, observe, o Evangelho da Graça de Deus, ele nos fartou de grandes entendimentos. E estamos crescendo também, todos os dias. Aprendemos coisa nova com o Evangelho da Graça e com os demais irmãos de todo o Brasil, né? Todos os dias aprendemos muita coisa. Tem muitos homens que pregam a graça de Deus que eu fico, meu Deus, como eu não sabia disso. Mas se foi revelado a ele. E ele não guardou para ele, soltou para nós. Tremendamente esses homens de mentes, segundo o Evangelho da Graça, uma mente fértil que temos em nosso Brasil. Nossa, parabéns para esses homens maravilhosos, de grandes conhecimentos que têm. Então esse conhecimento que despertou em nós este Evangelho da Graça, meu amado, nós temos certeza que nós não vamos desprezar. Por quê? Porque somos todos nós dispenseiros, obreiros aprovados por Deus para esta obra, aprovado mediante a fé na nossa justificação. Hoje nós temos fé, nós acreditamos que fomos alcançados, agraciados por Deus, e a nossa justificação já é certa. Então, o que Jesus fez por nós? Tudo Jesus fez por nós. Não precisamos estar nos justificando, querendo se justificar através das obras da lei, das obras sacrificiais. Tudo Jesus já fez por nós. Mas tem duas coisas que Jesus disse, isso é com vocês: amá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo sobre todas as coisas. E a outra é que eu e você nos amemos uns ao outro. Amém? Foi duas coisas que Jesus disse, isso é com vocês. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Cadê você, Filipenses? Vou voltar a fazer as filas de novo aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Que diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Com certeza, nós sabemos que a sabedoria vem do alto, uma sabedoria cheia de bons frutos, imparcial e sincero e com plena convicção de fé, purificado na boa consciência de todos nós, de alma, de corpo, de espírito. Estamos bem lavados, estamos bem regozijados, porque a sabedoria que veio do alto sobre todos nós nos deixou de corpo, alma, espírito lavado. Estamos agraciados. Por quê? Porque fomos agraciados por Deus. Então nós sabemos que a fidelidade de Deus foi fiel, meu amado. E essa fidelidade de Deus, ela se consumou-se na nossa vida. Fomos agraciados por Deus diante da sua fidelidade. Deus olhou para cada um de nós e disse: rapaz, está tudo se extraviando. Não há quem faça o bem, mas vou usar a minha graça sobre ele. Vou usar a minha misericórdia sobre ele. E se Deus fosse pesar os nossos erros, jamais a graça de Deus chegaria em nós e lá no início da geração.
se ele não se compadecesse de cada um de nós. Então, são esses os fatos que devemos, cada um de nós, nos apegar. A graça, a misericórdia, a bondade de Deus, a benignidade de Deus na nossa vida, para que nós possamos testemunhar todos os dias que fomos sim alcançados pela graça de Deus na nossa vida, sabendo todos nós que a bondade de Deus nos alcançou. Então, o sistema religioso, meu amado, ele não é capaz de te mostrar situações do sobrenatural, o amor de Deus na vida dos pequeninos, daqueles que ainda insistem em querer viver como ovelha e não querer e ser filho de Deus. Então, a situação do sobrenatural, o amor de Deus na nossa vida, um amor verdadeiro, um amor que suportou de tudo. E o correto hoje é estar eu e você eternamente agradecidos. Nós sabemos que em graça nós estamos agradecidos pela graça de Deus. O povo do sistema não estão agradecidos. Ainda estão correndo atrás das obras, da justificação das obras. Não foram alcançados pela graça de Deus. Eles ainda não foram. Por quê? Porque o seu líder não disse. Se o seu líder lhe dizer, aí o líder, cadê aquele carrão? Cadê aquele apartamento ali na beira-mar? Ele vai dizer, ele é besta. Então, nós estamos sim agradecidos e justificados, portanto, a Deus, obras da lei na nossa vida abençoada. Para finalizar, agora é para finalizar mesmo. Não. Mateus capítulo 19, vamos lá. Mateus 19, 14. Mateus 19, 14. Esse foi mais fácil, fica quase no meio do livro. Diz assim, 19, 14. Jesus, porém, disse: deixais os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Mas é isso que faz o sistema religioso? É mais isso que faz? Porque dos tais é o reino dos céus. Será que o sistema religioso lê essa passagem? Fica embaraçando as criancinhas de 80, 70 anos, impedindo dele ir ao Cristo ressuscitado, e fazendo isso realmente, levando ele para Jesus de Nazaré. É isso que o sistema religioso faz. Porque quem está falando aqui é quem? Jesus de Nazaré? Pronto, então vamos para Jesus de Nazaré. Mas levar ao Jesus ressuscitado, vai não, benção. Você vai para Jesus de Nazaré. Aqui tá, quem falou aqui foi quem? Mateus escreveu a fala de Jesus de Nazaré, não foi a fala de Jesus ressuscitado? Nossa, que mentalidade. Então, nós sabemos que Jesus também foi criança. Você sabia disso, né? Que Jesus também foi criança. Jesus não já nasceu com 30 anos, não, né? Teve o seu período de criança também. Assim, todos nós, na nossa vida, também fomos crianças. E como crianças, hoje, nós entramos nos reinos dos céus. Entramos e percebemos que o sistema religioso, o que é que ele estava fazendo? Nos afastando do reino dos céus cada vez mais. E eu e você, cegamente, nós seguíamos esses homens. Cegamente. Quanto mais ele nos afastava do reino dos céus, nós íamos acompanhando os seus ensinamentos. Então, como criança, eu e você, no início, na nossa peregrinação religiosa, na nossa peregrinação cristã, nós éramos inocentes, cheios de energia, né? Cheio de energia. Ah, hoje tem uma vigília. A gente estava lá, eu nunca fui, viu? Mas estavam lá, muita gente lá, energia, criança. Ah, nós vamos fazer uma carreata, aí lá vai. Cheio de energia, a gente. Ah, vamos subir o Monte dos Guararapes, que a gente vai passar a noite lá toda sexta-feira. E a gente cheio de energia. Como criança, né? Querendo gastar a nossa energia. E lá vai a gente de meio-dia. A gente, quando eu digo a gente, vocês, viu? Aí lá vai o povo de Deus. 10 horas do dia, 11 horas do dia, meio-dia.
só quente, aquele paletó, santo. Por quê? Criança. Ensinaram a criança assim o caminho que ela deve andar, elas estão andando até hoje. O povo ainda não amadureceu para deixar de ser criança e parar com esses ensinamentos. Se a Bíblia diz que tem que ensinar a criança, então você deve ter 50, 60, 70 anos, dentro do sistema religioso você é criança, e está sendo doutrinado, como você deve andar hoje, lamentavelmente. E todos nós sabíamos que nós hoje sabemos disso, que nós estávamos sendo instruídos num caminho desnecessário, que não precisava, não precisa ter esses rituais judaico-mosaicos na nossa vida hoje. Não nos ensinavam o caminho verdadeiro, por isso dele nos desviamos. Por quê? Quando dele nos desviamos? Quando conhecemos o nosso real valor, o que é ser cristão. Quando nós conhecemos, opa, estou fora disso aí, vou para aqui é o Evangelho da Graça. Quando nós conhecemos e tivemos esse conhecimento, que a graça de Deus nos alcançou, a bondade de Deus nos alcançou, nós fizemos o quê? Demos no pé. A grande observação é que os enfeites da lei, eles nos enchiam e enche até hoje o povo, as ovelhas de Deus, porque ele chama o povo de ovelha, por isso que eu vou falar na linguagem dele, enche as ovelhas de esperança. Os enfeites da lei enchem o povo de Deus de esperança. É esperança de um dia Jesus voltar, é esperança que um jejum vai destruir uma casta de demônio, e haja esperança. É uma esperança de que se ele dizimar corretinho e tal, jamais vai ser, você ladrão não. Então, a lei enfeita o povo de Deus de esperança, esperança e esperança. Para nós, os adornos do conhecimento, da graça que nós temos hoje, ela nos selou de vez, nós sabemos disso, no reino dos céus. E nada vai poder nos tirar de lá. Nada. Não existe bispo, não existe pastor, não existe diácono que vai poder nos tirar dos reinos dos céus, se nós assim o entendermos. Se não entendermos desta forma, amanhã a gente perde a salvação, que o sistema religioso ensina. Nos selou de vez. E Paulo diz, mesmo que venha um anjo do céu e diga que você perdeu a sua salvação, anátema. Vá discutir, ei, você é anjo, como é seu nome? Fulano? Vá discutir com Paulo. Venha discutir comigo não. Pior, Paulo disse que tu é maldito. Nós vamos dizer para ele. Ah, você perdeu a sua salvação. Vá discutir com Paulo, não vá discutir comigo não. Você é anjo, é? Vá discutir com Paulo. Paulo te chamou de maldito, tu não dissesse nada, por que tu não vem dizer comigo? Só porque eu sou pequenininho, sou fraquinho, é? Então, meu amado, qual é o erro do cristão hoje? O erro do filho de Deus hoje é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento, é a falta de não saber que a graça de Deus lhe alcançou, é a falta de não saber que por Cristo, todos nós fomos justificados, é a falta de alguém que lhe pregue essas verdades. Mas essas verdades já começam a chegar no nosso meio. O Brasil está empestado desse povo que tem essa revelação no nome santo do Senhor Jesus. Mas hoje há quem pregue. Portanto, olha nós aqui, pregando essas verdades, fazendo com que o povo de Deus parem de errar, parem de se equivocar. E é isso que nós estamos fazendo. Pregando, divulgando. Este é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que é o evangelho restrito para todos nós, gentil. O povo da lei não sabe. Por quê? Porque não lhe pregam. Amém? Graça e paz, e assim eu agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus.